Bom dia, irmãos. Hoje a classe já está um pouco maior, né? Então, irmãos, para quem não veio na semana passada, né, esse curso completo de escatologia vai durar todo esse primeiro semestre do ano. E o material que vai ser usado como base para o curso é o meu livro, Manual Prático de Escatologia. Tá? Nós vamos seguir ele na sequência, capítulo por capítulo. E vocês podem adquirir ele direto comigo aqui também. Aí aqui comigo é R$30, mas é só em dinheiro. Se você quiser passar com cartão, você pode comprar na livraria, mas lá é R$35. Tá? Aí fica a critério de vocês. Então vamos começar com o nosso estudo. Quando você ouve a palavra fim dos tempos, o que vem à sua mente? Normalmente, fim dos tempos, principalmente no mundo secular, as pessoas associam com o fim do mundo. Então, se você falar o que é fim dos tempos, perguntar para alguém, a pessoa vai dizer, é o fim do mundo. Mas fim do mundo de que jeito? Fim do mundo, igual aparecem lá nos filmes, o vulcão explodindo, a onda gigante destruindo tudo, o terremoto e por aí vai. Mas o que será que a Bíblia fala sobre fim dos tempos? Será que fim dos tempos e fim do mundo é a mesma coisa? Na Bíblia, não. Na Bíblia, essa expressão fim dos tempos são três coisas. Ela é primeiro um período de cumprimento profético, um período onde diversas profecias bíblicas irão se cumprir. Ao mesmo tempo, é um período de transição da nossa atual era para a era seguinte. E, em terceiro lugar, um novo princípio para todas as coisas. Dessa vez com tudo puro, santo, restaurado, sem pecado, como deveria ter permanecido lá no Éden se Adão e Eva não tivessem pecado. Então perceba que a mensagem para o fim dos tempos é uma mensagem positiva e não é negativa, né? Porque ela prega que haverá uma transição nesse mundo, onde diversas profecias irão se cumprir, para depois ter um recomeço, dessa vez com tudo perfeito. Então, pelo menos para o crente, a mensagem de fim dos tempos é uma mensagem muito positiva. Mas mesmo assim, muitas pessoas no meio evangélico acabam tendo medo de estudar sobre esse assunto. Esse assunto tem a fama de ser um assunto temeroso, um assunto que as pessoas normalmente teriam medo de estudar. Eu até costumo fazer aquela brincadeira, eu falo que esse tipo de pessoa, quando chega em casa à noite e vai ler um trecho da Bíblia no devocional antes de dormir, e aí ela abre a Bíblia aleatoriamente e cai lá em Apocalipse 13. Vi uma besta que subia do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Aí a pessoa assim, ai meu Deus, esse eu vou perder o sono. Vamos lá para o Salmo 23 de novo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E por aí vai. Na nossa cultura mesmo, no meio evangélico, existe essa questão de que o Apocalipse, o estudo do fim dos tempos, é uma coisa temerosa e uma coisa reconhecida como difícil. Eu já vi muito estudante de seminário falar, escatologia é muito difícil. Não é, irmãos. Não é mais difícil do que qualquer outra disciplina da teologia. E, na minha opinião, tem algumas mais difíceis. Por exemplo, línguas originais, grego e hebraico. Para nós que nem o alfabeto não estamos acostumados com as letras, é muito mais difícil. Então, desde já, percam esse preconceito. Escatologia não é um assunto difícil, não mais do que qualquer outra disciplina. E também não é um assunto a se temer. O que é a palavra escatologia? Ela é a junção de duas palavras gregas. Escatos significa o que vem por último, e logos é estudo ou ciência. Então essa palavra escatologia é estudo das últimas coisas, das coisas que vêm por último, que estão no fim. Dentro do contexto bíblico, toda profecia que se tem na Bíblia, seja ela já cumprida ou ainda a ser cumprida, ela trata da escatologia. Tá? Então, escatologia também pode ser reconhecido como o estudo das profecias, principalmente as que ainda hão de se cumprir no futuro. Quais são os principais eventos escatológicos que nós vamos abordar no decorrer desse curso? São 4. Nessa ordem, o primeiro é o arrebatamento. Então, como será o arrebatamento? Conforme descrito lá em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17,
Quando for tocada a trombeta do Senhor, com voz de arcanjo, o próprio Senhor descerá dos céus. E nesse momento, todos aqueles que morreram em Cristo, morreram salvos, serão ressuscitados e receberão um corpo imortal, indestrutível, glorificado, semelhante ao dos anjos. E junto com estes, nós, os que estivermos vivos nesse momento, seremos transformados para essa mesma natureza imortal e não experimentaremos a morte. E assim nos juntaremos com eles e todo esse grupo será arrebatado para os ares e se encontrará com o Senhor nas nuvens, no meio do caminho. Então o Senhor Jesus levará a sua igreja para o céu. Logo depois disso começará o segundo evento, chamado de tribulação ou grande tribulação. Será um período de 7 anos, onde se levantará um líder mundial dentre os gentios, que a teologia cristã chama de o anticristo. Ele levantará um governo mundial e dominará todo o mundo durante esses 7 anos. Ao final desse período ocorrerá o terceiro evento, a segunda vinda de Cristo. Então, ao final desses 7 anos, Jesus Cristo vai voltar a essa terra, junto com a sua igreja já glorificada, já casada com Ele, para destruir o anticristo, destruir seu império e estabelecer o seu reino sobre o mundo, o reino messiânico, que é o quarto evento, chamado de milênio no Novo Testamento, e no Antigo de reino messiânico, reino de paz, reino de justiça, esse reino do qual praticamente todos os profetas falaram. Então, de uma forma bem breve, esses são os 4 eventos, e no decorrer desse curso nós vamos ver em detalhes cada um deles, com os seus subeventos relacionados. Por que devemos estudar escatologia? Eu coloquei 3 argumentos aqui. Primeiro, porque não devemos ser ignorantes da palavra. O próprio apóstolo Pedro, ele fala que cada um de nós cristãos devemos estar prontos para qualquer momento, quando questionados a respeito da razão da nossa fé, da nossa esperança, nós devemos estar prontos para responder de uma forma bíblica. Quem tiver faltando cadeira também pode pegar na cantina, viu, gente? Ali do lado. O segundo argumento, para não sermos enganados por falsos mestres. Porque existem tantas seitas, tantas heresias que prosperam. São grupos que parecem cristãos, mas não são. E quando nós vamos analisar a fundo suas doutrinas, eles na verdade não são cristãos, apesar de parecerem. Jesus ele falou um pouco sobre isso na parábola do trigo e do joio. Ele disse que nesse mundo sempre vai ter o trigo e o joio junto, crescendo no mesmo campo. O joio parece trigo, tem cor de trigo, tem formato de trigo, mas não é trigo. E aí os apóstolos, depois pedindo um complemento, Jesus falou, mas não tentem arrancar o joio, porque se você tentar arrancar o joio, você pode arrancar trigo por engano. Então deixa tudo crescer junto. E no dia da colheita, no dia do julgamento do Senhor, é que Ele vai ordenar os seus anjos para separar o joio de um lado e o trigo do outro. E aí o trigo irá para o armazém e o joio para a fornalha. E dessa forma nós entendemos que durante toda a era da igreja vai haver falsos cristãos no mundo. Pessoas que parecem cristãos, mas na verdade não são. E isso dentro de todas as igrejas, em maior ou menor proporção. E nós devemos lidar com isso. Então, o estudo da escatologia, das profecias, nos ajuda a reconhecer esses falsos mestres. Eu gosto sempre de exemplificar com uma entrevista que eu vi uma vez do diretor da Casa da Moeda Americana. A repórter perguntou para ele assim, o senhor é o maior especialista para reconhecer nota falsa. Como o senhor faz? Dedica muito tempo estudando os diversos tipos de falsificação que existem? E ele falou assim, não. Eu conheço exatamente como é a verdadeira, a nota verdadeira, com cada detalhe que ela tem. Então, quando eu vejo uma nota que não tem as características de uma nota verdadeira, eu já sei que ela é falsa. Da mesma forma, deve ser o cristão com relação à Bíblia. Nós devemos conhecer exatamente como é a verdade da palavra de Deus na Bíblia. E qualquer coisa que você encontrar por aí diferente da verdade, mesmo que seja só um pouquinho, você já vai saber que é mentira. Então não precisa perder muito tempo estudando os diversos tipos de seitas e heresias que existem por aí com o que eles fazem. Basta comparar com o ensino da Bíblia. Estude a Bíblia, conheça a Bíblia. Está diferente? Tá, então é mentira. Simples assim. E o terceiro ponto, para sermos capazes